Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula do site Guru do Excel. Nas duas últimas aulas sobre o nosso curso de VBA para iniciantes, nós falamos sobre o uso de variáveis e hoje vamos dar continuidade falando sobre constantes. As constantes são bastante similares às variáveis. O escopo de declaração é o mesmo, os tipos de variáveis e de dados também, como string, double, etc. A diferença básica entre variável e constante pode ser percebida no próprio nome. As variáveis podem mudar, variar ao longo do código, enquanto as constantes permanecem com seu valor imutável, ok? Ou seja, elas não mudam, são constantes. Quando declaramos uma constante, já podemos definir o seu tipo e o seu valor. E a gente vai ver isso agora nesta aula. Então nós vamos pegar aqui um módulo em branco, ok? E vamos começar a criar algum código aqui. Então vamos lá, vou começar a criar aqui um procedure do tipo sub, nós vamos dar o nome para ela como constantes, ok? E aqui nós vamos criar as nossas variáveis e as nossas constantes para vocês perceberem a diferença. Então, a gente tem o mesmo tipo de escopo, como aqueles que a gente já viu, como local, como público e como uma constante de módulo. Então, se você declarar, por exemplo, uma constante dentro de um procedure, ela vai valer basicamente para aquela procedure. Como funciona as variáveis? A única diferença é que o valor não vai poder mudar ao longo do seu código. Como que a gente declara uma constante? A gente declara uma constante utilizando essa palavrinha const. E aqui você vai fazer como fosse uma variável. Você vai determinar o nome, ok? Então nós vamos colocar aqui, por exemplo, appName, que vai ser o nome da nossa constante, ok? E você vai fazer agora o tipo dela as string, como uma, e aqui você já coloca agora a atribuição igual e o valor. Por exemplo, o nome do nosso aplicativo vai ser VBA para iniciantes, ok? Perceba então que a gente já declarou a nossa constante com o nome appName e já determinamos que ela é do tipo string e já atribuímos o valor a ela na própria declaração. Quando a gente faz isso, a gente não pode agora mudar o valor dessa constante. Por exemplo, quando a gente declara uma variável, vamos declarar uma variável aqui chamada, por exemplo, appName2, que vai ser o nome aqui. Então nós vamos colocar que ela é do tipo string, ok? E nós vamos atribuir um valor a ela aqui. Então nós vamos colocar aqui appName2 é igual a VBA para iniciantes teste2. Esse é o nome da nossa variável, só para vocês entenderem. O conteúdo da nossa variável appName2. Se eu, ao longo do meu código, tentar alterar o nome, então eu vou fazer o seguinte, para vocês perceberem, eu vou mandar primeiro imprimir aqui na nossa tela de verificação imediata, que é essa aqui, com debug.print, o nome de appName2, ok? E vou colocar uma vírgula aqui e também mandar imprimir o nome de appName, que é o nome da nossa constante. Aqui nós temos uma variável, aqui nós temos uma constante. E eu vou executar este código. Olha lá, então primeiro ele imprimiu o primeiro valor, ok? Depois ele imprimiu o segundo valor. Se a gente tentar alterar o nome, o conteúdo dessas variáveis dessa constante, olha o que acontece. Então, se a gente criar aqui appName2 e vamos alterar o nome, nós vamos colocar VBA para aprendizes, por exemplo. Aprendizes, ok? Alteramos o nome da nossa variável. O conteúdo da nossa variável, e agora eu vou mandar exibir novamente. Então, appName2, ok? Vou limpar aqui a nossa janela de verificação imediata e vou executar o código. Olha lá, primeiro ele imprimiu VBA para iniciantes teste2 e VBA para iniciantes, ou seja, o appName2 e o appName. E depois ele imprimiu, nós alteramos o valor de appName2 para VBA para aprendizes e mandamos imprimir novamente o appName2, que foi VBA para aprendizes, ok? Então as variáveis, perceba que elas podem mudar ao longo do código. Esse era o conteúdo de appName2 e appName2 passou a ter esse conteúdo. A diferença é que as constantes não podem ser alteradas. Se eu tentar definir um novo valor para appName, olha lá, appName agora vai ser VBA para aprendizes 2, ok? Vou executar o código. Perceba que ele vai executar o código até aqui e quando chegar nessa linha ele vai dar um erro, ou seja, ele não vai conseguir executar. Por quê? Porque esta aqui é uma constante e ela não pode mudar ao longo do nosso código. Então vamos lá? Olha lá, não é permitida atribuição a uma constante. Ou seja, esse é um erro esperado. Qual que é aí a lógica disso? Que quando você utiliza variável, são valores que você vai poder alterar e você vai ter a necessidade de alterar ao longo do código. E o uso de constantes são valores que você não pode alterar, ou seja, ele vai começar desde o início da execução do seu programa até o final, ele vai permanecer o mesmo valor. Então, para vocês entenderem aí qual que é
a vantagem, por exemplo, de utilizar uma constante, muitas vezes a gente trabalha com alguns valores e a gente quer atribuir um valor numérico, por exemplo, 1, 2, 3, só que decorar qual o valor o que identifica 1, o que é 2, fica muito complicado. E às vezes a gente atribui um valor com um nome, com uma constante, que fica mais fácil da gente conhecer. Por exemplo, para vocês entenderem melhor o que eu estou querendo dizer, no próprio Excel, no próprio VBA, já existem algumas constantes que já são pré-definidas de fábrica, vamos dizer assim. Elas já vêm embutidas dentro do próprio VBA. Só para vocês entenderem, nós vamos, por exemplo, criar aqui uma linha que vai alterar a orientação da nossa página aqui, da nossa plan 1, ou seja, da nossa planilha ativa. Nós vamos mudar ela, por exemplo, para paisagem e para retrato, que era a mesma coisa. A gente vir aqui em orientação e escolher aqui retrato e paisagem. Para a gente fazer isso via código VBA, como que vai funcionar? Então eu vou apagar essa procedure aqui e vou criar uma nova. Então nós vamos criar aqui sub alterar page setup, ok? É só para a gente ter uma noção aqui. Então o código ficaria mais ou menos assim. Então nós vamos colocar aqui ActiveSheet.pageSetup.orientation, ok? Então aqui nós vamos atribuir qual que é o valor que determina que eu quero a minha página como retrato e como paisagem. Se vocês gravarem uma macro, como a gente já viu nas aulas anteriores, utilizando o gravador de macro, vocês vão perceber que ele vai atribuir esse valor XL Landscape, ok? Que é para a nossa folha em paisagem. E nós temos o XL Portrait, que é para a folha em retrato. Então vamos, só para vocês entenderem o código aqui também, eu vou atribuir outra linha aqui, só para vocês verem. Orientation igual a XL Portrait, que é aqui. Então isso aqui é uma constante que já vem definida de fábrica e ela tem um valor atribuído a ela, ok? Qual valor é esse? É um valor numérico que o próprio Excel já vai entender, que o próprio VBA vai entender que a orientation aqui é para ser retrato ou para ser paisagem. Só para vocês entenderem como funcionaria, seria mais ou menos assim. Eu vou mandar aqui, eu vou comentar essas duas linhas e vou mandar exibir na nossa janela de verificação imediata o valor de XL Landscape e depois XL Portrait. Então vamos lá, debug.print e vamos lá, XL Landscape. Ok, vou executar o código. Perceba que vai aparecer um número aqui na nossa verificação imediata. Olha lá, número 2. Então o XL Landscape é a mesma coisa que 2. É uma constante chamada XL Landscape e que ela tem o valor 2 e ela já vem definida de fábrica. Vamos fazer agora com o XL Portrait. Então vamos lá. Olha lá, 1. Então, se nesse meu código aqui, para vocês entenderem, eu tivesse colocado o número 2 aqui, em vez de XL Landscape, funcionaria também, ok? Só para vocês entenderem aí. Se eu colocasse aqui o número 1, seria retrato, paisagem, ok? Então aqui são valores. Se você tiver alguns valores durante o seu código, que você criou, por exemplo, funções aí, a gente vai aprender a criar funções mais para frente aí, que necessita, por exemplo, de alguns parâmetros, e você queira, em vez de atribuir 1, 2, 3, você queira atribuir um valor mais, vamos dizer assim, mais amigável. Você poderia criar constantes, um módulo, criar uma constante pública, por exemplo. Como é que funcionaria? Do mesmo jeito que a gente criou as nossas variáveis. Então, public const, por exemplo. Só para vocês entenderem que eu vou criar um aqui que seria XL retrato. Um exemplo. Estou criando aqui, certo? Então, ela é do tipo inteira e o valor dela será aqui, no nosso caso, 1. Ok? Então, XL retrato é 1 e nós vamos criar aqui uma outra constante. XL paisagem, ela é do tipo inteira e vale 2. Então, no nosso código, se a gente, em vez de alterar aqui agora a orientation e colocar aqui, por exemplo, XL retrato, ele vai ter o mesmo efeito, XL paisagem também, certo? Então, é só para vocês entenderem aí como funciona o uso de constantes. São valores que você não quer que altere ao longo do seu código, que ele não seja alterado. E se você tentar alterar, ele vai executar um erro, certo? Claro que isso aqui foi apenas um exemplo bem genérico para vocês entenderem como funciona as constantes, certo? Então vamos lá. Eu utilizo, por exemplo, uma constante em a maioria dos programas que eu crio, eu utilizo uma constante chamada appName, igual eu criei aqui agora há pouco. Por exemplo, eu vou criar aqui uma constante chamada appName, certo? Só para vocês entenderem aqui, nós vamos criar novamente a nossa constante appName e ela vai ser do tipo string, ok? E ela vai ter o valor VBA para iniciantes.
Por que eu crio essa constante? Porque toda vez que eu quero exibir uma caixa de texto que precise demonstrar, por exemplo, no título o nome do meu aplicativo, eu utilizo essa minha constante. Vamos criar aqui uma nova procedure. Então vamos lá, exibir mensagem, e nós vamos criar aqui uma mensagem chamada, então vamos lá, message box, certo? E nós vamos colocar aqui, olá mundo, certo? E aqui, perceba que como parâmetro ainda dessa minha message box, eu tenho alguns outros parâmetros. Eu tenho o prompt, que é o texto especificamente, os botões que eu quero que apareçam, ok? Esse aqui é opcional, eu não vou colocar nenhum agora, mas tem o título. E aqui eu utilizo como título a minha variável appName. Então, perceba que quando eu executo esse código, olha lá, olá mundo, e aqui em cima no título tem VBA para iniciantes, que é o valor da minha constante que eu declarei. E toda vez que eu preciso utilizar o título do meu aplicativo que eu estou criando, eu vou utilizar essa constante. Se lá na frente eu precisar alterar, por exemplo, o título, eu simplesmente venho aqui, altero o valor da minha constante, e todas as vezes, em todos os lugares do meu código que eu utilizei o appName como valor, ele vai alterar, certo? Por exemplo, se eu alterar aqui e colocar aqui como VBA para aprendizes, vamos lá? Quando eu executar, esse código ou qualquer outro que eu tenha utilizado o nome daquela constante, ele irá aparecer. Então aqui é só para vocês entenderem um pouco aí da diferença entre constantes e variáveis. A aplicação é bem semelhante. Você pode declarar os mesmos escopos como public. A diferença é que você não utiliza a palavra din quando você quer declarar uma constante, você utiliza const, ok? Você utiliza somente public quando quer declarar uma variável, você não utiliza essa palavra. Então se você tivesse omitido aqui o const, ele iria entender que isso aqui seria uma variável. Perceba que ele deu um erro, por quê? Porque você não atribui o valor de uma variável na sua declaração. Essa é uma diferença aí entre um e outro. Então aqui nós temos o public appName, que é uma variável. Se eu quisesse que fosse uma constante, eu já poderia digitar aqui const string, e aqui eu atribuiria o valor VBA para iniciantes, ok? Então os escopos são os mesmos. Se você utiliza public, ele vai valer para todos os módulos em questão que você tiver no seu programa, certo? E se você declara dentro do seu módulo aqui, dentro do seu procedure, perdão, ele vai valer para aquele procedure a sua constante, ok? Então aí essa aplicação a gente já vai se ver na nossa próxima aula. Essa foi uma aula bem rápida aí, só para vocês entenderem o uso de variáveis e constantes, qual é a diferença básica entre elas, onde a gente vai poder aplicar cada um desses conceitos aí mais para frente em outros códigos que a gente for criar, ok? Então a gente se vê aí na nossa próxima aula. Um grande abraço e até lá!